Salve, salve, rapaziada. Oitavo, porque Valdemar. Até a gente perder a conta, a gente vai seguir. A gente vai falando até perder a conta. E aí vamos começar com o campeonato inglês, o mais charmoso do mundo. Sem dúvida. E eu acho que, inclusive, é o principal campeonato do planeta, eu acho. Hoje em dia né? É engraçado para pensar que a gente cresceu com o italiano e o espanhol sendo mais referência, e a gente viu essa transferência de poder ali no início dos anos 2000, principalmente com a queda do campeonato italiano e, inevitavelmente, o campeonato espanhol só sendo Barça e Real, que o futebol inglês se tornou mais vistoso. Né? E o alemão nunca vai ser, né? Não vai chegar ali até porque tem um bicho-papão que é o Bayern, né? Que eu acho muito bizarro como o Bayern domina a Alemanha de um jeito que torna o campeonato chato, quando tem times que, se você equilibrasse um pouco mais, acho que seria até o campeonato que poderia mais rivalizar com a Premier League. Porque tu vai pensar ali, tem o Wolfsburg, Werder Bremen caiu, subiu agora, se eu não me engano, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, então ele teria... Frankfurt que tá começando a surgir. Ele teria, né, tipo assim, times que pudessem disputar com o Bayern, mas a disparidade financeira é muito grande ali. Então a gente vai aqui, ó, a gente teve o empate do clássico da rodada, Everton e Liverpool 0-0, o Liverpool, que parecia dar sinais de melhora, dá uma travadinha no seu rival de cidade, né, embora historicamente nunca tenha sido um time que tenha feito muita frente ao Liverpool, mas é um tropeço que só não custou mais pro time do Klopp, porque o City também deu uma tropeçada. O Everton que é o Botafogo de Liverpool, né? É verdade. Então, e o Klopp deu uma tropeçada, mas foi um jogaço ali entre Aston Villa e Manchester City. E era pra ter perdido, né? Porque tiraram um gol do Coutinho totalmente legal. E era mais um golaço do Coutinho, né? E então foi prejudicado o Aston Villa nessa partida. Eu acho que o Steven Gerrard vem fazendo um trabalho muito bom no Aston Villa desde o ano passado. Ele já pegou no finalzinho da temporada ali. E aí ele trouxe algumas peças chaves assim. O Coutinho, mesmo que ele comece no banco ainda, ele ainda é um jogador assim que dá um diferencial pro time do Aston Villa. E eu acho que assim, a gente vai ter que esperar um pouco mais aí o Gerrard deixar ele ter um projeto e ter uma perspectiva de melhora. Eu acho que ele tem tudo para ser um grande treinador, inclusive. Diria até que futuramente, quem sabe, assumir uma seleção inglesa, mas eu acho que é muito cedo. É muito do que falaram do Rogério Ceni na época que ele começou a trabalhar, né? E tem muita aspiração do técnico também, né? Quando a gente vê técnico de seleção, parece um cara que ele sempre esteve pra dirigir seleção, ou um cara que já conquistou tudo que ele queria na carreira com o clube, e aí vai pra seleção. Eu acho que o Gerrard ainda tá nesse caminho de galgar títulos como técnico de clube pra poder pensar numa seleção, quem sabe. Sim, de fato. E eu gostaria de destacar, uma recuperada do Bournemouth, né? Ele fez uma partida com o Nottingham Forest, começou perdendo o jogo e conseguiu uma virada assim, mas eu acho que é um time que não tem muitas... Ele vai brigar ali pra não cair. Pegou uma goleada absurda já do City, do Liverpool, né? Do Liverpool, 9-0. E o Nottingham Forest vai ficar oscilando, porque depois de muitos anos volta à Premier League. É muito complicado. O nível da Premiership, que é a segunda divisão, para a Premier League é outro, assim, é um gap muito grande, até porque geralmente são poucos times que oscilam, né, de ficar subindo e descendo. Então os times que estão na Premier League têm mais dinheiro, têm bem mais estrutura. E assim, o Nottingham é um time que até fez alguns investimentos, mas pode ser que, por exemplo, quando o Scarpa chegar depois que ele sair da Champions, já que ele vai jogar com o Olympiacos a primeira metade da temporada, pode ser que ele já chegue como um apagador de incêndio e pegar um time que tem que fugir do rebaixamento, né? Sim, mas eu não sei qual vai ser o impacto do Gustavo Scarpa na Inglaterra. Tô curioso pra ver isso ainda, porque a gente conhece ele como um jogador daqui, né? E eu não sei qual, o futebol inglês, a intensidade é muito maior, mas eu tô bem curioso pra ver como é que vai ser o desempenho dele na Inglaterra, e espero que seja muito bom. Acho que a Inglaterra tá com um número de brasileiros muito bom, de alto nível agora, né? Nos últimos anos, acho que é o maior número de brasileiros. É o maior número de brasileiros dos últimos anos, né? E aí tem nomes ótimos, né? Como Lucas Paquetá, e Coutinho, Firmino. Então tem nomes ótimos, assim. Diego Carlos, zagueiro, tá lá. Thiago Silva. O Renan Lodge agora também fechou com o time inglês. Fechou com o Nottingham Forest. Isso. E aí, então, eu tô bem curioso, assim, pra ver como é que vai ser os brasileiros esse ano na Premier League. E eu acho que eles têm tudo pra nos apontar, né? O Tottenham, e continuando, o Tottenham ganha do Fulham 2-1. Fulham que vem até ok essa temporada. E destaque muito pro Mitrovic, que eu acho que ainda vai ser um dos... eu acho que ele tava na lista dos possíveis ganhadores dos jogadores do mês da Premier League. Acho que sim. E ele começou uma temporada brilhante, assim, e ele, mostrou que é nível de Premier League, mas mesmo assim jogou a segunda divisão pelo Fulham,
cumpriu o contrato e renovou quando subiu, né, pra Premier League, o que é uma coisa bem destacável, assim, que normalmente quando o cara cai, sabe que ele tem um nível maior, jamais ele jogaria uma segunda divisão, mas ele optou por jogar e eu acho que ele vai fazer um excelente campeonato, assim, no início do campeonato do inglesão. Ele deve ser aquele jogador que deve jogar mais uma... Se ela jogar mais uma temporada nesse nível, né? Essa temporada que vem agora, provavelmente deve ir pra um do Big Six, talvez. Talvez. E o Brentford mais uma goleada, né? O Brentford aí com 2 jogos com mais de 4 gols, né? Meteu 4-0 no Manchester United, agora mete 5-2 no Leeds, dentro de casa. É um time que vem surpreendendo, óbvio que é início de campeonato, mas um time desse porte. O Brentford não é um time tão grande. Fazer 2 goleadas, uma contra um time grande da Inglaterra, outro contra que não é grande, mas é tradicional, que tá no segundo ano de Premier League, é de se encher os olhos, pra torcida ver, tem algo muito positivo nesse time. Então, tipo, o Brentford pode ser aquele time, que a gente já comentou aqui, a Premier League sempre tem, que é um time pequeno, mas que ele é o famoso encardido. Ele vai tirar os pontos do time grande, ele vai dar trabalho e pode ser o fiel da balança num campeonato equilibrado, já que, como a gente comentou aqui, né, já falamos do Everton e Liverpool, teve empate, a gente também teve empate do Manchester City, que estava lá na frente, o Manchester City empata com a Aston Villa, a gente já comentou. Outros resultados, a gente teve o Wolverhampton ganhando de 1-0 do Southampton, o Brighton, que é a grande surpresa do campeonato. Sim, metendo 5-2 no Leicester e se mantendo no G4. Tá no G4 lá do... Tá literalmente em 4º lugar, né? E vem de uma sequência de 3 jogos sem perder, 2 vitórias e um empate vinha, né? Sim. Então ele é um time que tá surpreendendo, assim. Eu acho que ele não tem, assim, um grande jogador, assim, que tu consiga destacar, assim, de uma forma que é quem esteja fazendo a diferença. Mas ali, tipo, tu tem Lallana, que veio do Liverpool, mas não tem jogado com regularidade. Tem um excelente lateral direito, que é o Lamptey, né, que sobe bastante. Todo mundo quis ele agora nessa janela, mas ficou no Brighton. E a gente vai esperar aí, mas a tendência é que ele oscile e caia na tabela, né? Natural para um time que não tá ali num grande porte financeiro. Mas ele vem desapontando como uma grande surpresa assim no campeonato. Agora eu queria que tu falasse do grande jogo da rodada. O Manchester United 3, Arsenal 1, dentro de Old Trafford, caso do United. E eu devo falar que antes da gente gravar, o Danilo é prova, eu tava esperando um amasso do Arsenal. O Arsenal tava 100% até então no campeonato. O Manchester começando, né, um trabalho de ressurgir. E aí eu pensei, essa derrota pode ser um freio, né, nessa retomada do United, que teve um início de campeonato muito ruim. Mas o que a gente viu foi o Arsenal, até o 1-1, tava amassando o United. O jogo era do Arsenal. Só que aí é um time que tem muito talento individual, o Manchester United, que tá passando por esse processo de melhorar coletivamente. Você tem uma jogada que a bola sobra pro Antony. O Antony é um cara empolgado no melhor sentido da palavra, ele quer mostrar serviço, ele dá uma disparada, mete uma bola na diagonal, é o tipo de gol que eu adoro. Eu sempre falo que é um tipo de gol normal. Não é gol normal, mas bola na diagonal é cruel com o goleiro. É injusto até goleiro essa bola na diagonal. E foi um bom gol que dá essa animação pra, tipo, você tá tomando o sufoco do Arsenal e dá uma respirada. Tipo, agora a gente tem a vantagem no placar. O Arsenal com muita qualidade, segue pressionando, ainda no domínio do jogo, e empata. Só que o que acontece quando o Arsenal empata? Ele vê que ele vai precisar mais do que ele tá fazendo para ganhar o jogo. E ele se abre. Ele tira um volante, bota o meio campista, o lateral esquerdo coloca mais um atacante. E aí ele se abre demais pro Manchester. E você pega um time que tá começando a se azeitar, tá jogando dentro da sua torcida. O Old Trafford, se perguntar pra galera que cobriu o Champions League, eles falam que é um clima maluco, assim, da torcida, que realmente é uma torcida que empurra. Então, os caras estavam empolgados, jogando contra o melhor time da temporada. Você permitiu que o Manchester conseguisse 2 contra-ataques muito rápidos, assim, que foi os contra-ataques dos gols do Rashford, né? Os outros 2 gols do Manchester foram do Rashford. E, inclusive, teve um erro do Arsenal, que quase que o Cristiano Ronaldo faz um 4-1, nele que já entra no final do jogo, comprovando a nossa teoria que o melhor lugar do Cristiano Ronaldo até agora é no banco. Assim, a galera pode ficar brava, mas eu sou muito favorável a ele entrar como esse jogador de desequilíbrio. Foi por um capricho que ele não fez o 4º gol. E o Manchester United, acho que essa vitória sobre o Arsenal, óbvio, tá muito longe de ser o time ideal, o time da era Ferguson, né? Mas ele tá se ajeitando, e as modificações que o Ten Hag faz e que tá colocando ali, a do Cristiano Ronaldo a gente faz piada, mas é certeiro. Você tem um jogador do calibre do Cristiano Ronaldo e ter o pulso de colocar ele no banco para entrar no segundo tempo, mostra que ele tem, pelo menos por enquanto, o controle disso, que o clube botou a chave do vestiário na mão dele e ele tá conseguindo. Achei que foi uma vitória gigantesca, não se pode diminuir o Arsenal fez um bom trabalho, mas quando optou
por ser mais ofensivo, achando que o tipo de jogo não estava dando jeito, se abriu demais e o Manchester foi letal quando precisou. Aí eu tenho uma pergunta pra te fazer. O Ten Hag seria o Dorival holandês? Só se for na calvície, que ele já tá um pouco mais avançado que o Dorival. O Ten Hag é o Luxemburgo dos anos 90, do Manchester United. E aí, vamos finalizar a rodada. Na Premier League, acho que a gente finalizou. Acho que esses foram os jogos. E foram bons jogos também. Eu tava assistindo, eu voltei a assistir Premier League graças ao podcast, que eu já tinha dado uma pausa, via um jogo ou outro, agora eu tô acompanhando mais. E agora a gente vai passar pra Campeonato Grande, né? Vamos falar de Campeonato Série Grande. C. Nossa querida Série C, você que vem acompanhando a gente sabe das lamúrias que a gente vem colocando aqui em relação ao Paysandu Esporte Clube, nosso querido time Alves Celeste. E o que aconteceu é o pior dos resultados possíveis veio. O Paysandu, que precisava de no mínimo um empate para se manter vivo nessa disputa, perde e perde feio. Feio no sentido de que não foi uma goleada, mas os erros do Paysandu colocaram o Figueirense à frente, não só na falha do Thiago Coelho, o goleiro, mas também numa jogada que eu esqueci agora o nome, acho que foi o esqueci o jogador que perde o gol e logo em seguida toma o grande Pipico. O Pipico perde o gol e logo em seguida o Figueirense faz 2-1 com direito à confusão com a torcida, né? Muito torcedor, mais de 2.000 torcedores do Paysandu no estádio. É que em Florianópolis tem mais paraense do que gente que nasceu lá. É verdade. Até porque catarinense nem a gente, né? Brincando. Aí já era. E aí, em Santa Catarina, não se ofenda. E aí o seguinte, o Paysandu matematicamente não tá eliminado, mas é muito difícil que ele consiga uma classificação nesse momento. Eu acho que o ABC lidera com 7 pontos. Sim. Aí depois vem o Vitória com... O Figueirense com 6 e o Vitória com 4. O Figueirense com 6, Vitória com 4 e o Paysandu com nenhum ponto. Teoricamente ainda tem 9 pontos para disputar. E aí ele poderia passar de Figueirense e ABC, que estão com 6 e 7 cada um. Mas a gente sabe que é um cenário muito difícil, assim, de se concretizar. A gente tá falando de um time que não venceu nenhuma das 3 primeiras partidas, sendo obrigado a vencer as 3 últimas. É um cenário irreal. E também o Paysandu não consegue criar. Tipo assim, a gente percebia que o Paysandu, quando jogava fora de casa, que tinha espaço pra jogar de contra-ataque, ele conseguia fazer bons jogos. Mas só que nesse jogo foi totalmente diferente, ele não conseguiu criar. O goleiro do Figueirense, de fato, não fez a defesa que foi o gol. Porque ele fez a defesa que sobrou pro José Aldo, que fez o gol. Não é o lutador do UFC. Não. É o 6-10 do Paysandu. Embora talvez ele se saia melhor como lutador do que como jogador. Não, é um bom jogador. Eu gosto. Sei lá, eu acho difícil dizer que tem um bom jogador na Série C. Mas pro nível da males, Série C, dos piores, ele é o melhor. E eu quero ver, na verdade, como vai ser esse reencontro do Paysandu com a torcida, porque a gente já teve uma amostra de como a torcida ficou, a torcida em Santa Catarina, teve confusão, teve que paralisar o jogo, teve que vir polícia. E o Paysandu já teve punição, né, e deve ter novamente, né, depois disso. Mas a minha questão é, o Paysandu, e a gente bate nessa tecla desde antes do quadrangular final, ele não vem se apresentando bem dentro de casa desde a reta final da fase passada. E eu ziquei o Paysandu, né? Zicou, disse que era favorito, rapaz, a torcida do Paysandu tem muito a te agradecer por essa zica que tu jogou. Mas o Paysandu vai voltar a jogar com a torcida contra o Vitória. Não. Vitória em casa agora. Vitória em casa, né? Jogou lá fora. E assim, nesse momento, a pressão da torcida vai ser muito mais negativa em relação ao Paysandu do que seria fora de casa. Então, esse primeiro jogo pra mim vai ser crucial, não só em questões simbólicas, como efetivamente. Se o Paysandu empatar, se o Paysandu perder... Empatar matematicamente ele ainda pode ficar, mas a questão é que se ele empatar dentro de casa... Adeus. Não tem mais, não tem mais o que esperar. Sim, se não ganhar, assim, é adeus e dependendo do resultado, mesmo ganhando, talvez fique mais difícil, né? Porque o ABC, se ele ganha fora de casa, se ele ganha o Figueirense agora, vai pra 10 pontos. Vai pra 10 pontos e o Paysandu vai pra 3 pontos e ainda mesmo assim ainda ia ter 2 times à frente dele. Que é o Vitória com 4 e o Figueirense com 6. E tem que fazer o resultado tem confronto direto. Fora, na verdade, tem confronto direto, né? Figueirense e Vitória ainda. Então... é muito difícil, assim, um cenário Paysandu, eu acho difícil ele se classificar, mas matematicamente está vivo. Aí o que eu acho que vai acontecer mais uma vez? O Paysandu vai dispensar 80% do elenco e vai fazer igual o Remo, que não tem time, ó, gente, e talvez tivesse a Copa Verde esse ano, se eu não me engano vai ter.
O Remo já disse que não vai jogar porque dispensou todo mundo. Então é aquilo que eu falei, acho que é nos primeiros vídeos daqui, inclusive. O futebol paraense, ele não tem organização, não tem estrutura, não tem planejamento, não tem nada. O futebol paraense só tem a torcida, cara, e nada mais. E olhe lá, porque a torcida uma hora... Talvez ela canse, porque não é possível, cara. A gente vai, a gente apoia, a gente lota estádio, a gente de referência pro Brasil inteiro e entrega um futebol dessa qualidade. E o pior, eu acho que a torcida não vai largar a mão, porque a gente, por exemplo, a gente que gosta do Remo, a gente seguiu continuar a esperança e ver os jogos e ir em estádio. Quando o Remo ficou 3, 4, 5 anos sem divisão. E a gente ia pra ver o Remo jogar só o futebol paraense, Campeonato Paraense. Aí jogava a Copa do Brasil, que era eliminada na primeira fase. No máximo na segunda, se desse sorte de pegar um time mais ou menos na primeira fase. E a gente não largou mão, e agora que, tipo, a gente tá com o time na Série C, tem calendário, eu acho que, assim, não larga, mas a gente merecia ter um pouco mais de olhar, assim, de ter um futebol melhor, um planejamento melhor. Nossos clubes são totalmente... sem estrutura nenhuma, os estádios ruins, gramado ruim. Aí o governo agora vai entregar um Mangueirão com mais capacidade, um gramado melhor, uma parte sintética, outra parte natural. Mas se não mudar a estrutura política dos clubes de Belém, a gente não desenvolve, vai ficar sempre nesse marasmo e sendo sempre não tendo o mínimo de reconhecimento pelo resto do Brasil. Passando agora para a nossa querida Série A, ninguém quer ganhar o Brasileiro, gente. Isso. Queria até mandar um beijo para os nossos amigos palmeirenses, porque falei, não, porque a vantagem pode cair para 5 pontos, né? Vai cair para 5 pontos. Não pode falar que vai cair para 5 pontos, né? Mas aí pode falar que o Palmeiras já é campeão, que a gente já falou aqui, tudo bem, mas o Palmeiras, ele toma 2-0 do Red Bull Bragantino. Ele escolhe começar com o time misto, até porque o jogo já da Libertadores é terça-feira, amanhã, no caso. Não, foi pouco tempo de descanso, inclusive. Então ele tomou a estratégia correta de botar o time misto, mas só que em Bragança, o time misto do Palmeiras, ele não é... A gente não pode tentar achar que é um elenco muito bom, assim. Eu acho que o time do Palmeiras, ali do meio pra frente, falta muita coisa. Eu acho que tem um Luan ainda que fica como referência, né? Na zaga, mas falta muita coisa pro time misto do banco, o segundo time do Palmeiras. Mas o Bragantino fez 2-0, jogando mal. O jogo tava horrível, feio, mas o Bragantino fez 2-0. E o Palmeiras acha um gol no finalzinho do primeiro tempo com uma falha absurda do Cleiton, né? Um erro técnico, mas venta muito em Bragança, né? Então, nossa, tava ventando bastante. Venta muito, então eu acredito que possa ter atrapalhado ele ali na hora de sair do gol. Mas na hora que o Palmeiras acha aquele gol, eu sabia que o Palmeiras não perderia o jogo. Quando virou, porque... Não, o Palmeiras ele tem esse fator, né? Ele é um time decisivo. Até porque quando voltou do intervalo, ele voltou com mudanças importantes, né? Então, tipo assim, a gente tinha noção de que o Palmeiras não iria perder aquele jogo. E por pouco não ganha, né? Acho que o resultado mais justo seria até a vitória do Palmeiras. Sim, o Palmeiras, quando ele começa a reverter esse placar, ele cresce muito mais. A gente já comentou da apatia do Red Bull Bragantino. Ele é um time que aceita muito fácil o resultado que é imposto sobre ele. Isso não tinha nenhum mérito do Palmeiras. O Bragantino é um time sem alma, né? Sem. Acho que ele já tinha uma torcida, mas é uma torcida pequena. Parte da torcida já se revoltou depois da compra. A gente até vê gente no estádio, mas é um time que tem dinheiro para não se preocupar se a torcida tá protestando ou não. Então, ele vai seguir nesse compromisso com o meio de tabela que o Red Bull Bragantino tem. E aí ele acaba se tornando uma espécie de arame liso. Que ele não tá ali, não machuca ninguém. Ele poderia ser o que a gente falou do Brentford na Premier League, que é aquele time que ele é encardido e tira ponto dos grandes, mas o Red Bull Bragantino tá ali pelo meio de tabela. Se vacilar, se der a chance de oferecer muito na boca dele, ele tenta uma vaga de Libertadores. Mas eu acho que a experiência que ele teve, ele vai tentar se consolidar como uma Sul-Americana, quem sabe para ir ganhando esses títulos continentais e tal, e acaba que ele deixa o campeonato um pouco mais chato, na minha opinião. A gente comentou ano passado a gente tinha um jogador que fazia a diferença, que era o Claudinho, né? Que foi pro Zenit, né? Foi, e aí ele perde esse jogador e, tipo assim, o jogador que vira é o Arthur, a referência. Mas eu acho que o Arthur, ele fica
Tipo assim, quando ele joga na posição que é a dele, que é na ponta direita pra puxar pro meio, eu acho que ele faz um excelente trabalho. Mas o Barbieri tem tentado, assim, abrir pontas e trazer ele pra dentro. Eu acho que pra dentro ele encaixa na marcação e não consegue fugir muito bem dela. Então, tipo, acho que ele não funciona, e o Claudinho era esse jogador que jogava no meio e fazia essa armação, jogava atrás do volante ou então na frente para buscar o jogo. Então ele abria espaço, encontrava os pontas, o centroavante. Então acho que o Bragantino sentiu muito a falta desse jogador, não conseguiu ninguém, uma peça de reposição, nem perto disso. E é um time que não ele tem uma formação ali já pré-estabelecida, mas ele não tem jogadas, não tem muitos recursos, né? Então eu acho que fica bem limitado, assim. Não dá pra entender também o trabalho do Barbieri ser tão aceito, assim, por muito tempo, sem nenhum desenvolvimento. Não é nem que a gente fala, precisa de vitória. A gente não vê nada nesse trabalho do Barbieri. Nada. Não tem nada que você pense, tem isso aqui que o Barbieri fez de bom, tem aquilo ali. Não. É um time que condiz com o que tá ali, ao meio de tabela, insosso. Se me dissesse que o Barbieri era o interino, eu falei, tá bom, tá aí, tá fazendo o trabalho dele. Mas não é. Outros resultados da rodada, queria destacar também que a gente teve aqui, Juventude e Avaí 1-1, lá no Alfredo Jaconi. Precisa comentar? Enfim, eu queria dizer que a minha vida é muito curta pra eu ter que fazer esse tipo de jogo. Então eu não vi, gente. Eu peço perdão por isso, eu realmente não vi esse jogo. E passando, eu queria fazer uma estreia aqui nesse programa que a gente trocou de cenário, não sei se você percebeu. Aí tem uma vantagem nesse cenário, eu queria pedir Danilo, pega uma água pra mim, cara, que eu já tô morrendo aqui. É por isso que ele queria vir pra cá. É verdade, eu pensei nisso já. Você que vai ver toda a potência da nossa geladeira. Mas a gente também teve um resultado importantíssimo para a rodada, porque o que aconteceu? Com o empate do Palmeiras, você viu o Flamengo podendo diminuir a vantagem para 5 pontos. No caso do Fluminense e do Corinthians, poderiam diminuir para 6. É 6, né, que eles poderiam diminuir. E para mim, ocorre um erro de planejamento claro do Dorival com o Flamengo, que ele decidiu para esse jogo foi totalmente errado. Tipo, o Arrascaeta já não ia jogar, certo? Então, nem relacionado foi. E já tava poupado, sentiu dores. Eu falei do jogo do Fluminense, mas pode puxar o do Flamengo. E aí, o Dorival opta para começar com o meio-campo sem criação nenhuma, porque quando tu começa com o Diego no meio-campo, tu tem que colocar um cara muito incisivo e agudo do lado dele, porque ele não tem criação. O jogo do Diego tá ali meio pra trás. Ele tá só pela gratidão, né? Ele joga, ele só tem passe lateral. Tu vê um trecho do jogo em que ele busca contato pra sofrer falta, aí ele bate a falta, devolvem pra ele abre pra lateral, devolvem pra ele vai pra outra lateral, volta pra ele volta pra zaga. Então, quando pra escrachar isso, quando o Vidal entra, o primeiro lance dele é enfiar uma bola pro Cebolinha, e o Cebolinha conseguir a finalização, coisa que o Diego não fez em 45 minutos inteiros, e no primeiro lance do Vidal ele já fez. Então é um jogador que joga pra frente, já diferente do Diego. Então, quando tu viu que o Palmeiras tinha perdido 2 pontos, deixado de ganhar 2 pontos contra o Bragantino, tu tá a 7 do clube, tu tem que entrar pra destruir e ganhar. Eu não sei se ele achou que o time B ia chegar e ia destruir o Ceará. O Ceará é um time muito bom. Eu acho que o Ceará tem jogadores. Deu mais trabalho pro Flamengo que o Vélez, cara. O Vélez jogou bem mesmo. O Ceará ainda jogou direitinho, cara. Ainda jogou direitinho, mas também a gente tem que destacar também que eles fizeram uma coisa chamada antifutebol, né? Também. Bateram muito. Além de bater muito, é cedo demais, e toda hora a gente no chão. A arbitragem horrível. A arbitragem do jogo foi horrorosa. A gente fica até redundante aqui, porque toda rodada a gente fala de arbitragem, né? E fala mal de arbitragem. Mas essa foi uma coisa assim absurda. O árbitro sem poder nenhum contra os jogadores. Ficou com medo de distribuir muito cartão no primeiro tempo. Quando chegou no segundo, uma avalanche de cartão. E aí a expulsão do jogo. A pessoa fala, mas foi mão do Vidal. Eu falei, mas nada justifica o cara direcionar um palavrão pro árbitro, sendo que a gente sabe que existe uma questão de ética, né? Que tu não pode xingar diretamente o árbitro. Por exemplo, sai uma falta e tu fala, puta que pariu, foi falta, isso é uma coisa. Agora tu olhar pro árbitro e falar, vai tomar no meio do teu cu. Aí. Não, e a gente teve uma discussão no dia do jogo que eu falei, eu sou contra a expulsão por xingamento, mas xingamento como o Danilo falou. Porque, cara, tu tá de cabeça quente, você quer, tipo, vai tomar no cu, sabe? Tipo, tomou uma falta ali. Mas, tipo, o meu problema é que não se existe um respeito de não peitar o juiz. Não só
só do Jô que foi xingar. Pra mim, o xingamento é uma coisa mais pior ainda. Os jogadores do Ceará meteram a mão no braço do juiz quando ele ia pegar o cartão vermelho. Tem um jogador que faz e segura o braço. Mano, pra mim isso é passivo de vermelho na hora. Você tá impedindo o juiz de trabalhar. Isso é um desrespeito gigantesco. E no Brasil os caras vão, peitam, bate. Aí fica aquele esquema que é uma lei não escrita, né? Que os caras vão com a mão pra trás, mas eles vão peitando o juiz, eles vão esbarrando. Cara, isso era pra tomar cartão na hora. Entendeu? E aí você tem o Jô sendo burro e xingando o juiz, olhando no olho, indo pra cima, e depois também tem o Gabigol sendo criança. O Gabigol, meu Deus, ele não tem nem que entrar na quarta-feira, cara. Se quarta-feira ele entrar, ele não joga a final. Não vai jogar a final, porque, cara, ele toma cartão muito fácil, ele pede pra tomar cartão, ele toma um amarelo indo pro vestiário no final do primeiro tempo, e depois toma o segundo amarelo porque ele bicuda uma bola na cara do juiz, assim. Aí eu tenho uma opinião que eu vou dar sobre o Gabigol, e eu vou ser criticado igual como fui com relação ao Cristiano Ronaldo, eu acho. Pode colocar no corte essa daqui. Tá bom. O Gabigol, ele é igual aquelas crianças mimadas onde a mãe tira o brinquedo, ele começa a chorar, e enquanto tu não devolver, ele vai continuar chorando. Porque é isso que ele se tornou. Porque ele não divide bola, certo? Ele tira o pé em todas as divididas. Ele tem medo de choque contra o zagueiro. Então, tipo, o jogador que para jogar de 9, de atacante, centroavante de referência, que eu acho que não é como ele deveria jogar. Eu acho que a melhor função pro Gabigol é a que ele faz hoje, jogar como segundo homem de ataque, né, saindo mais da área, abrindo mais. E aí ele é um jogador totalmente mimado. Então, me dá, a bola é minha, se eu não jogar não tem jogo. Então é triste ver o Gabigol no que ele se tornou hoje no futebol. Eu acho que isso resume bem o que foi o Flamengo. Acho que o Dorival optou mal. Tem um jogo praticamente ganho na quarta-feira. Ele podia puxar um pouquinho mais do time, deixar ele um pouco mais misto do que reserva. Mas se tu parar pra pensar, foi um misto, né? Porque ele começou com a zaga titular. Então, mas tem aquela questão que a gente falou, tipo, e eu vi o Mauro César falar isso e eu não tinha me atentado. Como isso impactou mesmo. Ficou tanto nessa novela Oscar, que nos parou pensar que o Flamengo não optou por alguma ferramenta desse meio de campo, porque tava nessa novela Oscar, e aí quando tem que jogar esses jogos, vai com o Diego, como a gente falou, é muito mais gratidão do que habilidade, e sofre. Poderia ter tido uma peça de reposição ali se não ficasse no Fabrício Romano toda hora. Olha aí, o Oscar tá vindo aí, alô, o Oscar tá vindo, e ficar nisso, e você não teve uma peça que cobra muito caro. Eu concordo, você poderia começar com o Vidal, até porque o Vidal tá com o vigor lá em cima, cara. Tá querendo jogar toda hora. Até porque talvez o Vidal, ele talvez será titular na quarta-feira, porque o Thiago Maia tá pendurado. E pra não correr o risco de perder o Thiago Maia pra uma eventual final de Libertadores. Sim. Eventual não, né? Uma final com certeza de Libertadores. Sim. Ele talvez não jogue o Thiago Maia, jogue o João Gomes e Vidal. Que é o que eu acho que quem deveria também começar no banco seria Gabigol e começar o Cebolinha. Pra não correr esse risco também de perder o Gabigol pra final. Que pra mim, se perder o Gabigol pra final, é melhor. Eu acho que o Gabigol ele se tornou um jogador muito mais hoje de assistência. Por exemplo, contra o Vélez, ele foi um excelente jogador no quesito de assistência. Mas ele tem todos esses problemas. Ele é mimado, ele esquenta a cabeça muito fácil, ele cai na pilha. Então, por exemplo, digamos eventual final contra o Palmeiras. Tu acha que os caras não vão no ouvido do Gabigol? Pior ainda, contra o Atlético, que é um time comandado pelo Felipão, e o Felipão é muito cascudo em mata-mata, é jogo único. Eu vejo o Gabigol sendo expulso numa final tranquilamente, cara. Ainda mais que ele tá pilhado, que ele não faz mais gol como antigamente. Tem o Pedro, que provavelmente vai ser convocado pra amistoso da seleção, que vai pesar porque ele foi vai convocado pra Copa e ele não vai. Exato. Então, o Gabigol, ele se tornou um coringa. Mas não no sentido dos coringas do Jorge Jesus, no sentido de coringa de você não sabe o que esperar dele. Ele se tornou um jogador instável e que ele tá numa balança muito difícil, que é... Eu não sei se a instabilidade dele compensa colocar ele em certos jogos. Enquanto que em 2019, 2020, apesar de ter caído, ele era um jogador incontestável, ele vai se tornando algo cada vez mais questionável nesse elenco do Flamengo. E é uma pena, porque eu acho que ele ainda tem futebol. Acho que ele ainda tem potencial para fazer um bom jogo, para desequilibrar pelo Flamengo, mas ele opta por se comportar como o Gabigol de 2019, sem ter a bola para isso.
E eu vou parar de falar do Gabigol. Tá bom. Acho que eu já cansei de falar do Gabigol. Então a gente pode passar pro outro resultado também, que foi o Atlético Paranaense 1, Fluminense 0, que o Fluminense também podia dar uma encostada ali no líder no Palmeiras. E ele perde no 1-0, gol do Pablo. O Felipão querendo dar uma resposta, né? Ele que, apesar do resultado na Libertadores, estava tendo alguns entraves ali no Brasileiro, né? Principalmente depois da eliminação dele pro Flamengo. Ele foi questionado, porque eu acho um problema isso também, numa autocrítica à imprensa brasileira, porque quando ganha é o melhor do mundo, é o Felipão, vocês falam que ele não conhece futebol, ele é muito bom, pipipi, pô. Aí quando perde, viu, o Felipão não sabe nada, gente. Tentativa de opinião ponderada aqui. O Felipão fez muito pelo futebol? Fez muito pelo futebol. Temos uma gratidão com ele por tudo que ele deu? Temos, por times que vimos. Mas o futebol que o Felipão apresenta é um futebol defasado. Não quer dizer que ele não vá funcionar. Então, quando o Atlético Paranaense ganha, não quer dizer, o Felipão ainda consegue. Não. Ele faz um ferrolho que muitas vezes se torna inútil e que depende exclusivamente, e aqui está o meu principal ponto com quem é resultadista. Mas ganhou. Resultado não quer dizer nada no sentido técnico. Você pode ganhar jogando muito mal. E se você opta por jogar mal pelo resultado, você está fazendo um desserviço ao futebol. Futebol é importante ganhar? Mas a gente tem inúmeros exemplos. Eu odeio essa comparação do tipo, prefere jogar bonito e perder ou jogar feio e ganhar? Mas por que isso tem que ser excludente? Porque eu não posso ganhar e jogar bonito. Então, se eu jogar feio, eu vou ganhar automaticamente? Não é certeza disso. E a gente coloca isso como se fossem dois opostos de uma mesma medida. Não são. E o Felipão, para mim, ele cai muito nisso. A imprensa tem que eleger um herói e tem que eleger o vilão. Então, quando ele ganha, ele... Tá vendo? A gente fica trazendo esses gringos pra cá, nada funciona. Mas também quando ele perde, viu, o futebol tá defasado. Não, gente. Vai se aposentar esse ano, já deu o que tinha que dar. Agradeço e segue o jogo, sabe? E eu acho que tem que ser isso. Não é final dos tempos, mas também não é o redescobrimento do futebol brasileiro, sabe? Acho que a gente fica muito perdido nisso. A gente já criticou muito o Felipão aqui, né? Já. Se a gente pegar o número de horas aqui, 10% falando mal do Felipão. Isso é verdade. Mas eu também concordo, porque eu acho que o futebol mudou. E esse tipo de técnico não quer mudar, né? Ele tenta fazer sempre o mesmo trabalho. E essa escola... Teve até vou até dividir um pensamento com vocês que eu tive com relação à tática recentemente. Porque o cara me falou, porque o Dorival é inovador. Olha, o Dorival joga na mesma formação. Tô falando de tática aqui, tá? Depois, aí eu vou tentar explicar essa diferença que eu vou dar agora. O Filipão joga na mesma formação que o Joel Santana. É verdade. Entendeu? E joga na mesma formação que o Joel Santana, porque quando tá sem a bola, 3 volantes, o meia Arrascaeta voltando pra marcar e os 2 atacantes marcando também. Quando tá com a bola, existe variação tática, mas no esquema principal do Dorival Júnior, o Flamengo joga com 3 volantes, um meia e aquele antigo 4-4-2 do Losango, que é referência na frente da zaga, 2 meio-campos, 1 armador e 2 atacantes. Esse esquema, ele é de 1902. Então, ele joga com... Mas aí a variação tática é o que ele aplica de diferencial. Porque quando o Flamengo recupera a bola, os 2 atacantes continuam como os 2 referências lá, mas abre... Tanto que a gente não vê muito o Pedro, quando o Flamengo tá saindo com a bola, centralizar. Ele só centraliza quando o Arrascaeta abre pra esquerda e o Everton Ribeiro puxa pra dentro. Sim. Mas normalmente é Pedro, Gabigol, aí atrás dele Arrascaeta e Everton Ribeiro. E sai pro jogo também que ajuda o Everton Ribeiro nessa saída de bola. Quem joga ali normalmente é o João Gomes ou o Vidal, né? Que joga pelo outro lado do meio campo. Então, se a gente for para analisar, o futebol, por mais que ele ainda tenha muito das coisas que tinha antigamente, mas mudou muito. Sim. Então, se você se não atualiza, você fica. O Filipão jogou contra o Flamengo, contra o Palmeiras, na verdade. Enfim, eu não tô lembrando, mas acho que foi contra o Flamengo. A formação que o Brasil ganhou a Copa em 2002. Flamengo. 3 zagueiros. 3 volantes, 3 zagueiros. Só que no Brasil não tinha 3 volantes, né? Tinha 3 zagueiros que foi feito durante a Copa, né? Ele começa com 2 zagueiros, depois sobe pra 3. Bota o Edmilson, né? Só que também o Edmilson saiu um pouquinho pra fazer volante às vezes. Mas... Então, assim, ele ainda tá parado num local, assim, que já deveria ter, tipo, não tem que continuar. A gente tá num outro momento do futebol, a gente vê, por exemplo, na Europa, muito se jogando com o
3-5-2. Na Europa se joga muito com 3-5-2, mas é diferente do 5-3-2, 5-3-2 do Filipão, entendeu? É o 3-5-2 lá, os laterais não são laterais, eles são quase uns meias abertos. Vou dar um exemplo do Tottenham, que joga na esquerda com o Perisic. Perisic é um jogador de meia aberto, então ele joga como se fosse na ala esquerda. O ala direita é o Emerson Royal, mas o Emerson Royal tu não vê nem marcando. Então talvez seja por isso que o Tite não chamará o Emerson Royal. Sim. Porque ele joga mais como meio aberto do que como, de fato, um lateral, né? Então esse seja o grande medo do Tite com relação ao Emerson Royal. Então eu acho que, tipo, o futebol mudou muito e técnicos que param no tempo não conseguem estar no futebol mais. Passando por outros resultados da rodada, a gente teve o América Mineiro metendo 2-0 no Curitiba. Curitiba já numa forte campanha pelo rebaixamento. Eu vi um comentário que falou assim: mas o América Mineiro ganhando o Curitiba, nossa, é um jogo parelho. Eu falei: não é parelho, o América Mineiro jogou a Libertadores esse ano. E o América Mineiro tá na metade de cima da tabela, sem muita oscilação, inclusive. E ele jogou a Libertadores, então ele montou um elenco um pouco mais forte com relação ao que ele teve ano passado. Então é um jogo com diferença ali muito grande de elenco, sim, de tática, né? E depois aí já falamos de Flamengo e Ceará. A gente tem o Corinthians 2-2. Que foi um jogão, né? O primeiro tempo foi melhor que o segundo. O primeiro tempo teve mais... O Inter abriu logo o placar, logo no início de 40 e poucos segundos. O alemão também dá uma furada de bola muito boa ali, né? Foi engraçado. Mas o Corinthians, ele responde rapidamente. O Corinthians faz uma virada, acho que em 4, 5 minutos ele já virou o jogo. Aos 20 minutos já tava 2-1, né? Gol do Yuri Alberto, que comemorou muito. Aí tem a torcida do Inter que fica puta com ele, não sei o que. Eu falei, gente, o Yuri Alberto jogou nem 2 temporadas no Inter. Que amor é esse? Por um jogador assim que não fez nada, não ganhou nada pelo Inter, e que amor é esse, cara? É vontade de reclamar, cara. Tem essa rivalidade criada, né, do Internacional e Corinthians. Porque é muito difícil de entender esse amor do torcedor do Inter, amor / ódio agora, né, por um jogador que não fez nada pelo Inter, cara. O Inter não ganhou nada com ele, não chegou em nenhum, não foi artilheiro da competição. Não ganhou nada, é uma frase que pode ser falada já há uns 10 anos, né? Com todo respeito ao Internacional, mas não ganha, né? Ele foi exagerado, mas... Foi. E os dois times meio que se anularam, né? Os dois poderiam ultrapassar o Flamengo se tivessem ganhado. E aí você Mas são dois times que têm medo da vitória. Tem. O Internacional com o Mano Menezes tem um compromisso de evitar a vitória, inclusive. Porque o Mano Menezes é outro que, meu Deus do céu, ele nem é tão velho assim, mas limitadíssimo tecnicamente. Não é um técnico do meu agrado. Não tenho como... O futebol que é apresentado pelo Mano Menezes é um negócio que eu acho horroroso, mas o Vitor Pereira tem pecado também muito do Corinthians por certas opções táticas que, assim, às vezes dá certo, aí ele muda tudo, parece que ele quer ser... E eu entendo que é um termo problemático pra técnico, mas ele é meio professor Pardal, às vezes, sabe? De querer inventar algo. Quando o Corinthians, eu acho que tá encaixando e faz uma mudança aqui, ali no meio de campo. Aí fica, pra que isso, Vitor Pereira? E acaba que ele sacrifica, às vezes, vitórias que seriam importantes. Eu acho que o Corinthians tá num ponto em que ele ajuda a dar uma graça pro campeonato, porque o líder é o Palmeiras. Eu acho que se o líder fosse, por exemplo, o Flamengo, o Fluminense, o Corinthians não estaria tão disposto dessa briga pelo título, porque a rivalidade é muito forte, Corinthians e Palmeiras, e eu acho que isso dá uma graça a mais. Assim como o fato do Fluminense estar vendo ali o Flamengo, né? O Flamengo malvadão, investimento e tal, ele vai dar um gás, e ambos são limitados pelas suas questões técnicas, questões de idade, de jogadores, os dois optando, né, eu usei esse exemplo aí do Corinthians e do Fluminense, são dois que tentam mesclar a experiência com a molecada, mas às vezes a falta do físico do experiente e a falta de experiência do moleque acabam combinando para definir jogos que, por exemplo, esse contra o Atlético Paranaense do Fluminense, para mim foi claramente um time que está se preservando para tentar jogar a Copa do Brasil no final do mês, né, se fosse um elenco um pouco mais jovem, quem sabe ali pelo meio termo, né? Não tão jovem nem tão velho, você poderia optar por jogar mais pra cima, e você tá optando por sacrificar um pouco do brasileiro. E como alguém gosta de ver futebol brasileiro, e eu sei que quando tem um campeão, o futebol brasileiro fica um marasmo desgraçado, eu não queria que ficasse assim logo cedo. Eu acho que o campeonato ele tá na fase de oscilar ali dos líderes, né? A gente vê que o Palmeiras não é um time que não dificilmente perde, mas em algum momento do ano ele ia ter que jogar um futebol
Ele ia ter que oscilar em algum momento. E eu acho que se ele oscilar... Todo time oscila. Eu acho que se ele se oscilar com empate é o ideal pro time do Palmeiras, né? Sim. Que ele já vem 2 rodadas seguidas empatando ou 3? 3. 3 rodadas. Flamengo, Corinthians e agora Red Bull Bragantino. Não, Corinthians aí não ganhou. Não, ele empatou com o Fluminense, Flamengo e agora Red Bull Bragantino. Flamengo e Red Bull. Então, tipo assim, empatar também é oscilar, né? Porque era um time que vinha de vitórias, é um time que só tem 2 derrotas no campeonato. E eu acho que esse é o momento que, teoricamente, quem tá embaixo deveria aproveitar, mas só que esses times também estão oscilando. O Flamengo do Dorival, por exemplo, tá 16 jogos sem perder, mas ele não conseguiu vencer o Ceará em casa, acho que pra mim foi um erro de estratégia, o que também deixou o campeonato assim ainda aberto, assim, por mais que o Palmeiras esteja 7 pontos de vantagem, mas faltam 39 a ser disputados, então eu acho que tem jogo, e quem voltou a vencer foi o Galudo. Verdade. Bateu ali o Atlético, querendo ou não, ganhou um vigor a mais com essa vitória do São Paulo. Acho que se ele tivesse perdido ou empatado pro São Paulo, talvez ele começasse a olhar mais brasileiro, né? Tá na zona, tá numa situação. E ele colocou o time titular, o mesmo time que vai pra jogo quinta-feira na Sul-Americana. Vai com vantagem. O Atlético quer dizer que ainda tá, mas a verdade é que esse Atlético, pra mim, já desistiu da temporada, não tem chance de ganhar mais nada. Mas o Hulk tava bem feliz ontem depois do gol. Ele gosta, né? Ele fica assim, é o jeitinho dele. Mas acho que foi um jogo que não muda muita coisa. É mais importante pro Atlético Goianiense, que acho que pode se dedicar mais. Tá na vice-lanterna, né? Tá na vice-lanterna e imagina, né? Um time ir pra final de Sul-Americana tendo que brigar contra o rebaixamento. E nem o campeonato argentino, né? Que tem coeficiente pra ser rebaixado. Mas acho que é questão de... Você chega numa final, numa semifinal com chances, o dirigente abre o olho, é mais patrocínio, é mais dinheiro, então você acaba perdendo noção das prioridades. Eu tenho a visão, obviamente, a gente tem essa discussão de título, se fosse meu time, mas eu acho que é melhor para um clube permanecer na Série A mais um ano, se você tem que fazer essa escolha, obviamente. O ideal é que você não tenha que fazer essa escolha, do que ganhar uma Sul-Americana, porque você vai ganhar um bom prêmio, mas você vai perder dinheiro ao longo do ano seguinte caindo pra Série B, que hoje sendo que ele vai jogar Série B e Libertadores, ele ganhando a Sul-Americana. Exatamente, então você vai virar saco de pancada na Libertadores, porque você não vai ter dinheiro pra montar um elenco pra Libertadores e Série B, sabe? Enfim, eu acho que são escolhas que têm que ser feitas, e nesse momento o Atlético Goianiense tem que acordar, ele que é o vice-lanterna, ele tem só 22 pontos, ele tá a 3, na verdade ele tá a 4 pra sair, né? Então são no mínimo 2 rodadas, é sempre esse cálculo, 2 rodadas pra talvez sair da zona de rebaixamento. Então é complicado, a gente fala que a zona de rebaixamento é uma areia movediça, principalmente quando já entra no segundo turno, então... ele tem time pra sair, dessa... Não é um time horroroso. E aí vamos falar do bairro que virou clube? Verdade, né? O Botafogo ganha do Fortaleza jogando bem, dominando dentro da casa do Fortaleza. Fortaleza que deu aquela disparada, né, pra sair da zona do rebaixamento. E o Botafogo agora também entrou nesse alerta de, a gente tá a 2 pontos, né, da zona de rebaixamento. Parece que o alerta foi ligado, né? John Textor fez o Pix ali pro pagar o bicho da rapaziada. Pra acordar, né? E aí ele conseguiu uma vitória de 3-1 sobre o Fortaleza, lá em Fortaleza, que sempre é muito difícil de jogar. 2 gols do Carlos Eduardo, né, que chegou agora recentemente nessa janela que fechou semana passada. E pra mim é um excelente jogador. Eu não lembro, não vi jogar no Brasil, na verdade. Eu não sei muito bem da história dele, mas eu sei que ele virou ídolo na Arábia, no Al-Ahly. Jogou muitos anos lá, mas eu acho que ele tem muito pra somar. Eu vi uma entrevista assim que eu achei um absurdo. O botafoguense, claro, falou que eles têm o melhor centroavante do Brasil. Tiquinho Soares. Não é possível. Assim... Não, eu não vou comentar isso. Eu não. Assim, eu vi ele falando isso sério. Ele falou sério sobre isso. E algumas pessoas na mesa riram. Mas o problema é quando o cara fala isso sério. Porque aí você para de rir e você começa a ficar um pouco preocupado. Eu acho que ele tem tudo pra se tornar um grande centroavante brasileiro. Um dia, talvez. Só que ele já tem uma idade, né? Então ele tem uma experiência muito forte na Europa, né? No Porto ele jogou muita bola. Mas vamos ver como vai ser a adaptação dele no Brasil. Ele chegou e se bateu. É verdade. E aí o grande jogo da rodada do mito
Rogério Ceni, o tomador de celular da torcida, a galera já cantou burro, mas tudo é questão de perspectiva. Por exemplo, muitas pessoas podem chegar pra você e falar, poxa, Cuiabá e São Paulo foi um jogo horroroso, mas depende da perspectiva que você coloca. Tem coisas piores do que esse jogo, por exemplo, ser cego, e aí você não veria esse jogo, tomar um tiro, uma facada, sabe, esse tipo de coisa. Mas se você olha em comparação a esse jogo, mas infelizmente eu vi esse jogo, eu não me orgulho disso. E, meu Deus, que jogo horroroso. Teve gol do Deivinho? Teve gol do Deivinho que reclamou que ele não pode jogar bonito. Falou que jogava bonito na época do... O Davidson é estilo esse torcedor botafoguense, né? O Davidson jura de pé junto que ele é um jogador bom, cara. E isso é um problema. Ele tem que procurar um psicólogo urgente. Tem, não. O futebol, ele renega muito a saúde mental e aí você gera coisas como o Davidson, que jura de pé junto. É um jogador que vive de meme, né? Porque a molecada também vai muito no meme, aí ele vai achando que ele... Não, cara, o Davidson não é um bom jogador. O Davidson tem aquele fator jogador doido, que eu sempre sou favorável, mas qualidade é outra coisa. E aí, contra o time, contra o São Paulo, que eu acho que o Rogério Ceni já tá empurrando o limite da torcida com ele, eu acho que o São Paulo pode ver uma instabilidade que no lugar de tabela dele... que ele tá ali, mais ou menos uns 4, 5 pontos da zona do rebaixamento, só verificar aqui. São Paulo hoje está com 30 pontos, está a 5 pontos da zona de rebaixamento. Pode complicar. Não acho que seja o momento de se tirar um técnico, mas o Rogério tem que parar pra pensar que esse futebol dele, que seria para topo de tabela, já não é o futebol que ele tem que aplicar nesse momento. Tem que se dedicar a fazer isso numa Sul-Americana, reverter um placar ingrato, 2 gols para ir para pênalti, e ser burocrático nesse momento no futebol brasileiro e dizer, cara, eu tenho que fugir do rebaixamento e quem sabe brigar por uma Sul-Americana. É isso. Não tem outra trajetória pro São Paulo. Não tem outra trajetória, e aí a gente vai... Tem uma possibilidade de uma confusão no São Paulo para final do ano. Tem. Que é imagina o cenário de eliminação da Copa do Brasil, que eu acho que tá próximo, porque já no Maracanã, para reverter um resultado contra o Flamengo é bem difícil lá. E não classificar pra final do Sul-Americano em casa, no Morumbi, contra o Atlético Goianiense. E lutar contra o rebaixamento seria uma dor de cabeça muito grande pro time de São Paulo, que tinha uma proposta para esse ano diferente do que ele vinha tendo nos últimos anos, mas ele vai vendo se repetir mais uma vez, sem grande sucesso nenhum. Não, e como se não bastasse, a gente tem 2 fatores. Rodada que vem, ou seja, depois dessa volta com o Sul-Americano, que a gente ainda vai ver como vai ser, tem clássico, São Paulo e Corinthians. E os bastidores do São Paulo estão complicados porque o presidente quer forçar uma reeleição que, em teoria, não existe no estatuto. Então ele quer mudar o estatuto para se reeleger. Então, São Paulo está à beira do caos nesse momento. Eu concordo com você. E a gente vai ter também... Bora finalizar? Sim, a gente vai ter um encerramento. Que eu quero te fazer uma pergunta para finalizar. Tá bom. A gente vai ter aqui, para finalizar essa rodada hoje, segunda-feira, Santos e Goiás. Um joguinho que pode ser bom. Goiás faz uma graça. O Santos tá ali jogando um futebol pra você. É um jogo divertido. Eu gosto de jogo na segunda. Segunda geralmente é um dia morto, ver um futebol. Eu gosto quando tem dias de futebol seguido. Então teve ontem, vai ter hoje, vai ter terça, vai ter quarta, vai ter quinta. Vou ficar muito feliz. Quinta já volta em NFL, que eu amo, então também vou ficar felizão. Esse negócio de futebol americano é igual taco pra mim. É brincadeira de rua. Mas eu quero ouvir o seu questionamento aqui. Terça-feira, amanhã. Atlético Paranaense e Palmeiras. Eu quero o que tu acha e uma análise do jogo. Do que eu acho que vai acontecer? E depois uma análise fria, racional, sem o teu achismo. Tá. Eu acho que o Abel vai vir pra amassar mesmo o Felipão. Sem ser chuveirinho, que nem fez no final do primeiro jogo. Realmente com aquela tática, aquele jogo do Palmeiras que a gente gosta. A gente tá sem o Danilo, né? O Veiga não deve voltar, mas o Scarpa volta. Eu acho que ele vai jogar pra amassar, pressionar, e acho que ele vai jogar pra fazer um gol logo no início pra incendiar a torcida. Que isso é uma tática muito boa. Porém, o Felipão é o terceiro jogo do Atlético Paranaense com o Palmeiras essa temporada. O terceiro ou quarto? Já jogou com o Felipão. Com o Felipão. Com o Felipão é vai ser o terceiro agora. Terceiro. O Felipão já entrou na mente desse time mais de uma vez. Já ganhou 2 vezes. Exatamente. Então... Inclusive lá. A vantagem está na mão do Felipão. Eu acredito que o Abel tem talento e visão para mudar isso. Mas, empiricamente, esse ano me foi mostrado que o Felipão foi superior
ao Abel. Então, a minha expectativa é ver aquele Abel do primeiro semestre e das 2 primeiras temporadas dele no Palmeiras. O que a realidade está me mostrando que pode ser essa análise do jogo é um Felipão malandro, inteligente na forma como ele vai montar o time para derrotar o Palmeiras, que não quer dizer que é um futebol que eu goste. Então, assim, pra mim esse jogo está completamente aberto no que eu acho que vai ser terça-feira. O que eu imagino que seria um amasso, mas eu acho que vai ser bem equilibrado. Eu concordo plenamente com o que você falou, também tem essa visão. Eu acredito, na verdade, que o Abel vai fazer uma estratégia para amassar no início do jogo o Atlético Paranaense. Mas o Filipão também é um treinador bem experiente quando o quesito se fala de se defender, saber jogar nas dificuldades, contra-ataque. A malandragem do mata-mata. Então ele já fez um jogo assim que o Palmeiras tentou amassar o Atlético Paranaense no Brasileirão. E o Atlético Paranaense chegou com o time reserva e o Palmeiras jogou com o time titular no Brasileirão. E mesmo assim, o Filipão foi lá e fez 2-0 no Palmeiras no próprio Allianz. Isso. Então eu acho que vai ser um jogo muito difícil pro Palmeiras, vai ser um jogo muito divertido pra mim, que vou estar de fora só analisando e vendo o jogo. Eu acho que vai ser um jogo muito mais divertido do que o de quarta-feira. De quarta-feira talvez seja um marasmo gigantesco, seja um treino aberto ao público. Então, quarta-feira Flamengo e Vélez vai ser um jogo bem chato de ver, mas amanhã pode ser um jogo mais festivo, né? A torcida presente, o time querendo dar um show e tal. Acho que pode ser, o Vélez já vem meio derrotado. Acho que pode ser um jogo legal de assistir nesse sentido. Mas vai ser pro futebol, vai ser feio. Pode ser. Mas aí terça-feira amanhã vai ser um jogaço de bola. E eu acho que pode comprar pipoca, comprar sua cervejinha, que vai ser um bom jogo de ver terça-feira. E na quinta, a gente tem o jogo de volta de São Paulo e Atlético Goianiense. Esse vai ser um jogo interessante, talvez não um jogo bonito. Esse mas vai ser um jogo aberto. Interessantíssimo de assistir, cara. Também. O São Paulo tá numa situação bem complicada e é nessas horas também que a gente vê grandes treinadores e grandes times, né? Exatamente. Você consegue sair. Então, você sabe que na sexta a gente vai estar aqui pra comentar todos esses jogos do meio da rodada. A gente vai ter Premier League no meio dessa semana? Acho que não, né? Eu acho que não. Parece que isso volta a Champions, né? É verdade, tem Champions no meio da semana. Então a gente já vai ter nosso primeiro comentário de Champions aqui, né? Já falamos um pouco do sorteio. Então você fica ligado, Inclusive, tem jogo bom amanhã já, olha. Bora fazer só rapidinho. Vamos. Amanhã tem Sevilha e Manchester City, vai ser um excelente jogo. Jogão. Celtic e Real Madrid. Coitado do Celtic. Leipzig e Shakhtar Donetsk. Não vê esse jogo, pelo amor de Deus. Paris Saint-Germain e Juventus, hein? Jogo bom. Jogaço amanhã, 4 horas da tarde. E o Dinamo Zagreb e o Chelsea. E eu acho que o Salzburg e Milan também vai ser um jogão, Vai ser um jogo bem equilibrado. E o Borussia vai atropelar o Copenhague. Vai, coitado. Copenhague é bom, só o chocolate. É bom mesmo. E isso não foi pago. Não foi pago, se quiser patrocina nós. Mas é isso, se você quiser ver mais conteúdo, a gente sempre solta os cortes, a gente solta material exclusivo nas nossas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. A gente está em todos os agregadores de podcast, no Spotify e no Deezer. Então fica ligado que sexta-feira tem muito mais Porquê Valdemar. E eu acho que vai ser legal que já vem Champions League aí, então acho que esse ano promete muito. Tem Champions condensada, né? Copa do Mundo, então tem muita coisa pra gente falar, então acompanha a gente solta sempre pílulas de conteúdos além do podcast também nas nossas redes sociais, então segue lá a gente, muito obrigado, rapaziada. Falou! Valeu!